A última parte da nossa correção, a número 3, nós tínhamos aqui esse esquema com essas retas e a gente tinha que classificar as retas, se elas eram paralelas ou se elas eram concorrentes. Então, a reta R e S, ó, R e S, elas têm um ponto de encontro, então elas vão ser concorrentes. Reta U e V, vamos olhar, essa aqui é a reta U, essa aqui é a reta V, ó. Essas retas, elas são o quê? Paralelas. Elas seguem para o mesmo sentido e nunca se encontram. Reta S e T. Reta S e reta T, ó. Mesmo em diagonal, elas têm o mesmo segmento, o mesmo sentido e não se encontram. Então, S e T são retas paralelas. R e V, vamos achar. Essa aqui é a reta R. E aqui embaixo nós temos a reta V, ó. Elas se encontram em um pontinho, ó. Quando elas se encontram, elas são retas concorrentes. Agora, reta U e R. Reta U e reta R. Mesma coisa, ó. Elas têm um ponto de encontro. Quando isso acontece, retas concorrentes. P e U. Reta P, reta U. O que acontece com elas? São retas paralelas, seguem o mesmo sentido e não se encontram. Reta R e P. R e P. O que aconteceu? Aqui, ó, tem um ponto de intersecção. Quando tem esse pontinho de intersecção que elas se encontram, elas são retas concorrentes. E V e P agora. Reta V e reta P. O que aconteceu? Elas são retas paralelas. Letra B. Dois pares de retas indicados no item anterior. Quais são as retas perpendiculares? Retas perpendiculares são aquelas que vão formar ângulos de 90 graus, tá? Nem toda concorrente é perpendicular. Ela tem essa classificação. Tem algumas que os ângulos são menores que 90 graus e outras que eles são exatamente 90 graus, né? Então, quando forma 90 graus, a gente fala que são retas concorrentes perpendiculares. Aí, dois pares de retas perpendiculares. Eu vou seguir pela ordem já das minhas respostas aqui, para estar explicando para vocês, tá? Ele diz que R e V são perpendiculares. Olha só, reta R e reta V. Estão vendo aqui? Ó, aqui do ladinho, ó, a gente tem ângulos de 90 graus. Então, é um dos pares. Depois, reta U e reta R. Reta U e reta R. Também, ó, formamos ângulos de 90 graus. E depois, a reta R e a reta P. São os três exemplos que nós temos de retas perpendiculares, ok? A número 4 era o critério de vocês, né? Desde que vocês formassem pares de retas. Vou colocar um lápis, uma folhinha aqui para mostrar para vocês. Se eu usar régua, claro, tá? Isso aqui são exemplos de retas paralelas. Isso aqui são exemplos de retas concorrentes. Isso aqui é um exemplo de reta concorrente perpendicular. Então, bastava vocês usar a régua e a criatividade de vocês e fazerem da forma que vocês achassem mais fácil. E a número 5, que pedia para vocês fazerem a dobradura e colar no caderno, provavelmente vocês conseguiram definir, né? Que essa primeira dobradura dele foi uma reta perpendicular e, no caso, ela é concorrente e perpendicular, né? Porque aqui ela conseguiu formar ângulos de 90 graus. E na letra B, cada um de vocês também fez da forma que quisesse. Se eu pegar essa minha folha aqui e eu dobrar ela ao meio, não sei se eu vou conseguir dobrar só com uma mão. E aí depois eu vou um pouquinho mais para frente e dobro ela mais uma vez ao meio aqui. Agora eu vou abrir. Dá para ver? Ó, no fundo da minha reta, do meu desenho, eu tenho duas retas o quê? Paralelas, tá? Essa era uma das formas que eu poderia fazer para estar representando. E a número 6 e última, fica um pouco estranho, porque ele confunde, mas se vocês colocarem a régua e vocês forem medir, a distância que tem aqui é a mesma que tem aqui, tá? A distância que tem aqui é a mesma que tem aqui. Então, sim, a letra A, essas retas, elas são paralelas. E na letra B, se a gente colocar a circunferência bem certinha aqui no meio, aqui a gente vai ter os nossos ângulos de 90 graus.
Então, elas são perpendiculares.